80 PowerPoints aqui que eu não vou, obviamente, passar todos, né? Então, selecionei algumas coisas para pincelar nessa uma hora e meia que eu vou conversar com vocês. Então, vamos fazer primeiro algumas combinações, tá? Eu tenho, como eu disse, né? Gostaria de falar uma hora e meia. Se vocês não me deixarem, eu vou adiante, tá? Eu gostaria que vocês deixassem o vídeo ligado, né? E que que vocês né, silenciassem o áudio só. Mas quando quiserem perguntar, interromper, por favor, façam isso, porque quanto mais participação houver, maior é o aproveitamento de todo mundo, tá? Então, como eu disse, aqui não é uma ciência exata o que eu vou falar, são aprendizados colhidos ao longo da vida, né? E que podem ser questionados e devem ser questionados, e isso enriquece o aprendizado, o debate, tá? Claro que eu vou sempre defender, às vezes com uma certa veemência, né, aquilo que eu acredito, mas, como eu disse, não está escrito em pedra nada disso. Também vou pedir que vocês não fiquem digitando ou respondendo WhatsApp, né, porque senão eu vou facar também, né, atendendo o telefone e tal, né? Eu sou também bastante demandado nisso, mas eu botei o meu celular no modo avião. Eu tenho dois, um eu não achei aqui, então vamos ver se eu não sou interrompido. Mas vamos lá. Né, desculpem. Né? Como eu disse, eu vou selecionar algumas apresentações, né? Então eu vou pular outras, tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? A minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, fiz mestrado em informática e fiz depois o bacharelado em filosofia na PUC, né? Como carreira, eu criei hoje, né, o que eu toco é a PowerSelf, né, que eu criei em 96, a Vaquinha, onde eu menos trabalho e mais ganho, né, que eu fui um dos fundadores em 2008, né? E hoje também eu sou fundador e presidente do conselho da UAU Aceleradora, onde eu digo, né, eu trabalho um pouco no jurídico lá da UAU, né, e atrapalho todo mundo também. Inclusive, né, o Christian ajudou bastante lá na UAU, nosso investidor também. Como eu fui professor no Instituto de Informática da URGS, de 1977 a 99, e lá eu criei uma cadeira de empreendedorismo, né, em 1983. Né, e posso dizer que eu sou um empreendedor porque eu fundei 9 empresas, tá, e só afundei uma. Então, mas isso também é importante, né? Afundar empresas também é bom. Né? Escrevi 4 livros, né? 3 sobre o tema de gestão do tempo. Né? A PowerSelf, né, que é onde eu me dedico à questão que eu vou estar falando com vocês, né, eu criei em 96 e eu não acredito muito em palestra de gestão do tempo, viu? Desculpem, mas eu acho que o que a gente vai estar falando aqui é mudando. O que funciona é mudar hábitos. É isso que melhora a gestão do tempo. E isso é muito difícil. Mudar é difícil. E ninguém... Para mudar, tu tem que levar uma porrada, né? Eu vou tentar dar uma porrada em vocês aqui, mas não, acho que é pouco. E a gente precisa, além da porrada, de ajuda. Né? E essa ajuda vem através de ferramentas. Então, tem que ter as ferramentas certas. Né? Então, em 1996, não existia ferramentas eletrônicas, eu criei uma agenda, um papel, né, que era um sistema de planejamento, tinham várias ferramentas dentro dele. Né? Não vou falar aqui sobre essas agendas, depois simplificamos e tal. A outro desenvolvimento que foi feito foi do método, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma parte dele, mas que está num livro, Tempo e Razão, né, que vocês podem, entrando no site da PowerSelf, podem baixar, né, é baratinho, é R$17. Né? Mas ali está todo o conteúdo, né, do método PowerSelf. Em 2014, eu criei uma maneira de transferir isso, que é
a trilha de aprendizado, que é um processo em que não é só um curso, tem uma preparação, o compartilhamento, ou seja, a pessoa que participa do curso, ela ensina outra pessoa, né? E depois tem o acompanhamento. Então, com isso, a gente garante algum resultado. Se a pessoa não tiver resultado, a gente devolve o valor da inscrição. Tá? Então, não é isso que eu vou estar fazendo com vocês. Tá? Eu vou estar... Esse trabalho aí envolve mais de 2 meses de trabalho, né? Da trilha de aprendizado. Nós vamos estar falando aqui uma palestra. Tá? Este ano, né, eu terminei a coleção de vídeos que aí, de uma forma assíncrona, vocês podem fazer, é um Lego de todos esses conteúdos, né, que fazem parte da trilha, é um Lego em que a pessoa pode fazer de forma assíncrona e assistindo como vídeos. Então, esse é o trabalho da PowerSelf, né, que já tem 28 anos. Tá? Vamos falar aqui sobre o roteiro, né? O que eu vou estar falando? Eu vou... alguma interrupção? Não? Comentário? Não. Bom, o que eu vou falar aqui, eu vou escolher. Vou falar o que é gestão do tempo, essa questão de prioridades e organização da informação. Eu não vou falar sobre organização da ação, planejamento e sobre reflexão. Né? Vou tentar resumir aqui. Talvez não dê para falar sobre a questão de organização, né? Porque é muita coisa. Né? Vamos lá. O que eu entendo por gestão do tempo? Né? Eu vou primeiro fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem responder e participar da enquete lá no menti.com, se tiverem no computador, tem que digitar isso aqui, né? E se tiverem no celular, podem clicar aqui, tá? E com isso vocês acessam, né, o menti.com. Né? Mas a pergunta simples é: dá para administrar o tempo? O que vocês acham? Com certeza. Sim? Não? Bom... Que dá, mas é difícil. Bom, na verdade, alguns dizem que sim, outros respondem que não, e todos estão certos. Por quê? Porque a filosofia, ela nos diz que tempo tem vários significados. A palavra tempo, né? A noção mais antiga de tempo é a de Aristóteles, que diz que tempo é o movimento. Então, o tempo do universo são os movimentos do universo, e nós estamos dentro disso. Os nossos movimentos fazem parte dos movimentos, mas é uma parcela ínfima de todos os movimentos que existem no universo. Né? Então, para ele, tempo era uma medida do movimento, assim como o movimento se dá no espaço e no tempo, uma quarta dimensão, né? Seria assim. Mas não é uma dimensão, porque o próprio... né, Einstein veio a provar que esse tempo objetivo, que mede o movimento, ele varia com o próprio movimento. Então, mas isso muitas vezes é confundido com uma outra noção de tempo que se deve a Santo Agostinho, que é a noção de, aí sim, do nosso tempo. O que o Santo Agostinho disse? Que tempo também existe de uma maneira subjetiva, né? Objetivamente existe o movimento do universo, mas subjetivamente o tempo existe como atenção dentro da nossa cabeça. O que é passado? Passado nada mais é do que atenção à memória. O passado não existe mais como movimento, mas existe como atenção à memória. O que é o futuro? O futuro ainda não existe, mas existe como atenção à expectativa. Né? E o que é o presente? O presente não é um instante esquálido. O presente tem duração. E quanto dura? Dura enquanto a gente está imbuído já de memória e de expectativa, mas o presente, a vivência do presente, que é também subjetiva, é a atenção à percepção, aos sentidos. Né? Então, Santo Agostinho diz que o tempo é atenção. E existe uma noção mais moderna de tempo, né, que é o Norbert Elias, que se dá conta de que o tempo dos relógios é uma convenção, né, que relógios, calendários, né, são dias e horas, são convenções, né, que são
criadas para sincronizar a vida social, a vida em comum, né? Então, o tempo da pessoa é a atenção. Este dá para, né? Ou seja, o nosso tempo, né? O tempo da nossa atenção, este dá para administrar, mas o tempo de movimento do universo, nós temos uma parcela muito insignificante. O tempo dos relógios, também da vida em comum, não dá, né? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas né, o que a gente administra é aquilo que a gente pode influenciar. A gente não tem influência sobre os giros dos astros ou do relógio. Né, o tempo do universo e o tempo da sociedade, no qual a gente está imerso, não são gerenciáveis por nós. O que nós podemos gerenciar, sim, né, é a nossa atenção. E essa atenção nos ajuda a decidir com atenção, né? Ou seja, que a gente pode controlar é a nossa atenção. Então, eu digo que administrar o tempo é decidir o que fazer, né? É isso que, para mim, é administrar. Vocês concordam comigo? Se não concordam, se manifestem. Tempo é vida, né? Sim, mas aqui eu estou dizendo que administrar o tempo é tomada de decisão. Ou seja, que, de fato, gestão do tempo, tomada de decisão, resolução de problemas, são vários títulos distintos para a mesma disciplina, né? A disciplina de tomar uma decisão, de tomar decisões mais racionais. Por isso que o meu livro se chama Tempo e Razão, né? Ou seja, saber colocar prioridades, como alguém está colocando, né? Ou seja, depois eu vou falar um pouquinho sobre prioridade, vou mostrar que priorização natural não é racional, né? Ou seja, que muita gente prioriza o natural, né? E prioriza, não é uma boa gestão do tempo, né? Essa priorização natural não é uma boa gestão do tempo, né? Então, vamos lá. Se consensamos nisso, né, de que administrar o tempo é decidir o que fazer, né, nós temos um problema. O problema é que a maior parte do que a gente faz são reações rápidas e automáticas e não ações deliberadas e racionais. O que eu estou dizendo é que, sem disciplina, o nosso comportamento é muito mais automático, determinado por reações instintivas da nossa natureza animal e hábitos aprendidos da nossa natureza social. Como qualquer animal, instintivamente, nós evitamos a dor e buscamos o prazer. E mesmo conscientes, nós somos adestrados para obedecer regras, né, para desempenhar papéis, né, sociais e as marcações do tempo, que é o que o Norbert Elias diz, né? A maior prova do nosso condicionamento social é a maneira como nós obedecemos o relógio e o calendário, né? Ou seja, isso é uma disciplina que foi de tal maneira introjetada que a gente pensa que é natural, mas ela não é natural, ela foi aprendida. E assim a gente reage ao relógio sem parar para avaliar a bússola das prioridades antes de agir. E aqui, então, eu uso as duas ferramentas, né? A bússola como uma definição, uma boa definição de prioridades para definir como agir, e o relógio que a gente reage automaticamente porque está na hora. A gente faz as coisas porque está na hora, porque tudo a gente segue o relógio social, o calendário social, né? E também segue os nossos instintos animais, em grande parte, né? A disciplina da gestão do tempo tradicional, ela faz parte do currículo dos cursos de administração de empresas, MBA. Por exemplo, eu divido com o Christian Barbosa uma cadeira de gestão do tempo no MBA da PUC, né? Estes cursos, eles costumam trabalhar ladrões de tempo, reuniões, interrupções, protelação, ensinando técnicas, né? Eu estou dizendo os cursos tradicionais, para aumentar a produtividade e a eficiência dos recursos humanos no trabalho e reduzir o tempo despendido em tarefas, né? Supondo que o cara está lá no trabalho para fazer determinadas tarefas. Eu fiz esses cursos lá no começo da minha carreira profissional e apliquei essas técnicas
E realmente consegui melhorar a eficiência, a produtividade, a organização. Comecei uma empresa no fundo do quintal, levei ela a ter 2 fábricas, empregar 300 pessoas, né? Porém, o que aconteceu? Isso em 78 eu comecei. Em 1984, 6 anos depois, eu tive um burnout, que me causou uma depressão, que me deixou fora de combate por quase 1 ano, né? E aí eu reconheci que esse foco na produtividade e eficiência estava na raiz de um desequilíbrio, no qual eu deixara de dar tempo para reflexão, para cuidar dos meus sentimentos, para pensar, né, o que eu pensar de maneira realmente racional, o que é que eu queria da vida, né? E essa era a causa principal do meu burnout. Não importa quanto a gente se esforce correndo atrás da máquina, alguma coisa vai dar errado, porque nem tudo depende da gente, né? E ninguém é onipotente. Então, eu me dei conta de que gestão do tempo, teoria da decisão, solução de problemas, eram diferentes títulos para uma mesma questão: como agir. E aí eu descobri que a filosofia da ação, a ética, já tratava deste tema desde a antiguidade, mas não para atingir os objetivos da empresa, porque a administração de empresas não existia, é uma ciência moderna do fim do século XIX, mas na antiguidade, o que buscava a ética, a gestão do tempo lá da filosofia, né? Proporcionar ao indivíduo uma vida mais feliz. Basicamente é isso. E eu comecei a estudar ética, o que me levou a cursar o bacharelado em filosofia. Mas, infelizmente, não há uma prescrição única, nem uma solução fácil para ser feliz, né? Mas uma coisa eu acredito: abordagens quantitativas ou parciais, tipo aquela gestão do tempo tradicional, né, que não considerem a pessoa como um ser integral e que não visem a uma vida harmônica, podem fazer mais mal do que bem, como aconteceu comigo, né? Então, esse foco no trabalho, na eficiência, na rapidez, pode ser um barco furado. Por quê? Porque o Daniel Kahneman, eu não vou ter tempo de mostrar aqui, né? O Daniel Kahneman é um cara que ganhou um prêmio Nobel de Economia, é um psicólogo, que provou que quanto mais rápidas são as nossas respostas, né, mais reativos nós nos tornamos. E eu afirmo que a nossa reatividade é o grande ladrão do nosso tempo, não só no trabalho, mas na vida como um todo, né? As nossas reações automáticas são resultados de condicionamento genético, né, os instintos, social, né, os papéis sociais, as disciplinas aprendidas, ou psicológicos, traumas que a gente sofre, né? Então, mas quando a gente reage, nós estamos sendo comandados ou pelas circunstâncias ou pelos papéis que a gente desempenha ou pela sociedade. Nós não estamos sendo livres, nós não estamos na gestão do nosso tempo, no comando de nossos atos, né? Então, não sei se vocês têm o conceito de condicionamento da psicologia, né? Condicionamento é quando a gente age automaticamente, né, de uma maneira pré-determinada, ou seja, já se sabe o que vai fazer. Enquanto que a escolha, né, a escolha fundamental, ela é indeterminada, porque ela pode ser, né, ou seja, ela é determinada pela tua razão. Bom, muito bem. Então, o que eu digo, né, que é o título dessa palestra? O inimigo não é o relógio, né? O inimigo é esse zumbi que a gente tem dentro da gente, que reage automaticamente sem ponderar, sem pensar. E quanto mais rápido a gente faz as coisas, mais zumbi nós nos tornamos, tá? Então, o que é para mim administrar o tempo? É reagir menos, e não vamos negar, todos nós somos mais reativos e reagimos a maior parte do tempo, né? A parcela de ação precisa ser conquistada, a parcela de ação racional precisa ser conquistada com disciplina, com cuidado, né? E procurar agir mais. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho aqui sobre. Não vou falar sobre a filosofia brasileira do Zeca Pagodinho, que tem aspectos bons e maus, né? Que deixa a vida me levar, mas é um não planejamento por essência, improvisação por excelência, né? Mas isso tem aspectos positivos e negativos que eu não vou comentar aqui. Eu vou falar, sim, sobre a questão de a diferença entre ação e reação, né? Então, por exemplo, todos nós estamos piscando, certo? Por quê? Para umedecer a córnea, né? Isso é uma reação.
Muita gente pensa que isso não é uma decisão, mas é uma decisão. Na pálpebra existem sensores de umidade que mandam informações para o cérebro, o input, né? E aí existem também músculos que recebem. Então, lá no cérebro, na parte abaixo do nível de consciência, né? na base do cérebro, é uma tomada de decisão se o nível de umidade está necessário para que haja um comando de fechar a pálpebra para umedecer a córnea, né? Então, isso é uma reação natural, não existe tomada de decisão consciente e racional, não, é abaixo do nível de consciência, mas é uma tomada de decisão automática, né? Então, instintos, hábitos, treinamento, traumas são fontes de condicionamento que fazem com que a gente reaja mais do que haja. Quando há uma escolha deliberada, aí é que a gente está agindo. Quando eu digo escolha deliberada, não é só questão consciente. Vejam, né? Viktor Frankl, que é um psicólogo que foi psiquiatra, inclusive psicanalista, foi preso em campos de concentração, escreveu um livro, Em Busca de Sentido, ele diz que a gente pode criar um hiato, um tempo entre receber um estímulo e dar uma resposta. E se a gente contar até 3, e essa é a primeira parada do método Power Self, façam isso. Respirem fundo aí, por favor. O que isso faz? Reduz a ansiedade. Eu, por exemplo, já estava nesse ritmo louco aqui de palestra, já fiquei ansioso. Pronto, só dar uma respirada reduz a ansiedade. E a gente deve respirar fundo antes de reagir, né? Esses 3 segundos de respirada, né, podem, se tu lembrar de como ser racional, né, te dar a possibilidade de escolher, de fazer uma escolha mais racional sobre o que tu vai fazer da tua vida e o que tu vai fazer a cada momento. Então, quem age sem pensar é guiado por quem pensa antes de agir. Tem uma parábola, né, que eu não vou contar aqui, a história dos irmãos Prometeu e Epimeteu, né, que ilustra bem essa questão. Então, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui a Alessandra. Alessandra, aproxima os teus olhos da câmera, por favor. Legal. E agora, pisca para mim conscientemente, por favor. Piscou, muito bem. O que vocês acham? Vocês acham que essa piscada da Alessandra foi uma ação ou foi uma reação? Reação? Uma ação. Foi consciente. Bom, está dividido, é ótimo, né? Na verdade, pessoal, é um pouco difícil talvez a Alessandra possa nos ajudar nessa resposta. Se eu perguntar para a Alessandra por que ela piscou, ela vai dizer porque tu pediu. Mas isso pode significar 2 coisas distintas. De um lado, ela está, né, obedecendo uma autoridade, porque ela foi educada desde pequena a dizer sim, né, a ser bem educada, né, não, né, a respeitar as leis, respeitar as autoridades e tal. E aí o que ela está fazendo é reagir da maneira que ela foi educada. Mas também pode ter acontecido da Alessandra pensar o seguinte, não, peraí um pouquinho, eu vou ajudar esse cara, né, a não passar ridículo, que não vou bancar revoltada, né, eu vou ajudar ele, né, e aí ela resolve, né, me ajudar e piscar, porque pensou nisso, pensou nas consequências, né? Não vai acontecer nada, eu não sei como é que ela pensou, né, se foi automaticamente ou se ela ponderou as consequências. Qual é a diferença entre ação e reação? Não é a consciência. A diferença entre ação e reação é a responsabilidade pelas consequências. Se ela, né, se eu agora dizer, mas por que tu piscou? Ela diz, não era para piscar. Ela diz, não, foi porque tu pediu. Não, o que ela está dizendo? Quem é o responsável foi tu, não fui eu. Agora, se ela diz, não, é porque eu decidi colaborar contigo, né, e aí eu assumi, em parte, a responsabilidade, né? Aí esta questão da responsabilidade sobre os nossos atos e sobre as nossas decisões, inclusive quando a gente erra, a gente não precisa acertar
né, nas decisões. Ninguém é perfeito, eu disse todo o tempo, a gente erra. Mas se a gente tomou a decisão, não é questão de tomar a decisão conscientemente, porque a gente conscientemente pode estar obedecendo um papel, né? Se a gente tomou a decisão com reflexão, se a gente refletiu sobre o porquê e sobre as consequências, né, é o porquê que eu estou fazendo uma coisa, né? Qual é o motivo? O motivo é o futuro, a causa pode ser passada, mas o motivo sempre é futuro, né? E as consequências, aí eu assumi a responsabilidade. Neste caso, eu estou agindo. E lembre, responsabilidade é um lado da moeda e o outro lado da moeda é a liberdade. Não existe liberdade sem responsabilidade, né? E é isso que é o fundamental, né? O soldado que vai para a guerra e mata, ele não é responsável, né? Ele não é livre, né? Ele só é livre quando ele é responsável pelos seus atos. Muito bem, deixa eu seguir aqui. Só para terminar essa questão, antes de apresentar o meu método, né, eu vou dizer que nós dissemos lá, né, eu disse, né, que tempo é a vida da gente, não é só o tempo do trabalho que deve ser gerenciado, né? E nós dissemos que administrar o tempo é decidir o que fazer, lembram? Agora eu vou propor para vocês uma outra forma de dizer. Administrar o tempo é decidir como viver. Vocês acham que essas duas questões são a mesma? Decidir o que fazer a cada momento é a mesma coisa que decidir como viver? Podem responder aí no abrindo o áudio ou então escrevendo. Não sei se entendi, talvez. Uma é consequência da outra, isso é verdade, né? Eu acho que... Oh, desculpa. Eu Pois acho não. que decidir como viver tem mais a ver com seus objetivos a longo prazo, e decidir o que fazer seria coisas do dia a dia, curto, médio prazo. Decidir como viver é como você quer levar a sua vida de hoje até sua aposentadoria. É como que você quer dividir Ou até a seu sua tempo de morte, lazer. né? Porque além Ou da até a sua morte. aposentadoria também tem vida, cara. Pera aí. Mas essas coisas são separadas, né? Mas As os coisas pequenos atos mais diários- próximas e mais separadas, eu acho que tudo faz parte do mesmo. na Vamos minha lá, visão. deixa eu responder aqui. Na verdade, é o seguinte: decidir o que fazer, a gente pode decidir rapidamente, sem pensar. E pode reagir a maior parte do tempo. Já para decidir como viver, não tem como responder isso automaticamente. A gente tem que parar, pensar e se responsabilizar pelo que a gente vai fazer da vida, né? E muita gente não ousa isso porque tem medo de se frustrar, né? Ou então, né, diz que não tem tempo. Por quê? Porque está atrabalhado respondendo um monte de coisa no dia a dia, sem pensar, né? E aí, o que acontece? A pessoa vive correndo, e quando chega lá, no fim da vida, ela se arrepende do que ela não fez, porque não teve tempo. Mas não é que não teve tempo, ela não se responsabilizou por parar e decidir o que fazer da sua vida. Então, a questão sobre o que fazer da vida, eu vou responder aqui já antes. O que a gente deve fazer na nossa vida? É muito simples e muito difícil. O simples é o seguinte: a gente deve viver de acordo com os nossos valores e buscar realizar os nossos objetivos pessoais. Agora, isso tem duas dificuldades. Primeiro, parar para definir objetivos pessoais e valores pessoais. Muito poucas pessoas têm uma escala de valores pessoais conscientemente pensada. Muito poucas. Por quê? Porque não param para pensar nisso. Por quê? Porque não tem tempo, né? E aí vão improvisando, né? Vão levando a sua vida na base do improviso. Legal, né? Mas não é uma maneira de dirigir a vida. Eu não estou dizendo que isso seja errado, eu estou dizendo só que isso vai ter um tipo de consequência, né? E a probabilidade das pessoas se arrependerem. Inclusive, tem um livro de uma cuidadora de idosos australiana chamada Bronnie Ware, né, que ela fala sobre os maiores arrependimentos. Ela cuidava de pessoas no fim da vida e entrevistava elas, e aí ela fez uma compilação dos 5 maiores arrependimentos. O maior arrependimento de todo mundo era não ter levado a vida que queria, e sim a vida que outros, né, desempenhando papéis para outros, né, papel de mãe, profissional, isso e aquilo, né?
sem, na verdade, ter pensado, né, o que queria fazer da sua vida, né, e ter definido isso, e ter buscado isso. Não que a gente vá conseguir, mas buscar já é uma aventura e tanto. Né? Muito bem. Falar sobre o método que eu proponho. Né? O método propõe das 3 disciplinas e das 3 paradas. As 3 disciplinas são organização, planejamento e reflexão. Organização é a disciplina da eficiência na execução de tarefas, é uma disciplina operacional. Planejamento é uma disciplina gerencial, é a disciplina da eficácia na realização de objetivos que são dados pelo nível diretivo, né, que é quem reflete e que define, né, que orienta e que define os objetivos a serem buscados pela gestão e que vai orientar a execução de tarefas no nível operacional. Na nossa vida, nós somos diretores, gestores e operadores, né? Ou seja, a gente faz tudo. Então, a gente tem todos esses papéis. Na empresa, geralmente, isso aqui é estratificado. Né? Quais são as 3 paradas? A primeira parada eu já falei, a parada de 3 segundos, respirar fundo para evitar que a ansiedade tome conta, para evitar que a gente seja comandado pelas reações, né, que são naturais. Né? A segunda parada é uma parada diária de, no máximo, 15 minutos para planejar o dia. Deve ser feita no fim do dia anterior e não no início do dia, porque se tu vai fazer planejamento no início do dia, os irmãos vão ver o que já tem que fazer isso, já sai, né, ansioso e não faz o planejamento, que envolve, inclusive, a priorização das ações. Né? E outra é uma parada semanal para fazer uma avaliação do que está acontecendo, dos sentimentos e dos projetos de vida, de como é que eles estão andando. Né? E não é só uma questão de avaliar as pendências e jogar para frente, como muita gente pensa que é isso que é planejamento semanal, né? Tocar pendências. Eu digo que, além dos pedregulhos, de rolar pedregulho, Rolling Stones, a gente tem que fazer a mineração de pepitas de ouro e jogar junto com os Stones, né? E também algumas pedras preciosas de bons sentimentos. Né? A organização combate 2 reações naturais. A gente se distrai e esquece. Né? E a organização ajuda a combater isso. O planejamento combate uma outra reação natural, que é se preocupar. Todo mundo se preocupa com o futuro. Pouca gente planeja, porque não existe planejamento de cabeça. Planejamento de cabeça é preocupação. Planejamento tem que ser feito por escrito e envolve acompanhamento do realizado. Então, tem que haver comparação, porque senão a gente não guarda tudo na cabeça. E a reflexão é a disciplina que combate 2 reações naturais. Nós criamos preconceitos, né? Muitos dos nossos valores são preconceitos que não foram examinados, e ilusões sobre a realidade, né? Que justamente a reflexão elimina isso. Quando a gente não tem essas disciplinas, o que a gente faz é reagir ao relógio. Quando a gente começa a praticar essas disciplinas, aí a gente tem... Né, o que a gente propõe na Power Self? Que se pense sobre os seus princípios, aquilo que tu acredita que é verdade. Princípio é o que tu acredita que é verdade. Valores é o que tu acredita que é certo. Que tu também pense nos teus sentimentos, que sentimento é o encontro da emoção com o pensamento, e o pensamento não tem força. Quem tem força é a emoção. Por isso que é importante fazer com que a razão, esse encontro da razão com a emoção, ali se define quem é que vai ganhar. Se a gente não tem o hábito da reflexão, quem ganha sempre é a emoção, e as pessoas são muitas vezes comandadas pelas suas emoções. Né? Já o planejamento, né, é uma tarefa de definir objetivos de longo prazo, né, dividir isso em metas, né, de projetos e tocar projetos de vida, né, definindo ações diárias e depois acompanhar isso, né, ou seja, análise, dividir, né, e acompanhamento. E a organização é essencialmente a priorização das ações. Né? Quando a gente começa a praticar essas disciplinas, a gente troca, né, o relógio nessa parcela. Eu gosto dessa imagem porque a gente vai reagir a maior parte do tempo, mas essa parcela de ação que a gente inclui no dia a dia, nessa parcela de ação, a gente vai estar muito mais orientado pela bússola. E o norte da bússola é a base da pirâmide. Ou seja, para onde que eu tenho que dirigir as minhas decisões? Para aquilo que eu acredito que é verdade e para aquilo que eu acredito que é certo e que vai me gerar bons sentimentos. Né?
É isso. Esse é o método. Deixa eu fazer... Como é que eu estou de horário aqui? Vamos agora falar sobre prioridades. Tranquilo. Prioridades. Primeiro, o que é prioridade, né? Eu não vou mostrar esse vídeo aqui, porque principalmente as meninas podem não gostar. Mas tudo bem. Eu vou ir direto a... O que vocês acham que é a definição de prioridade no dicionário? Alô? Um chute. O que é mais importante? Isto é a definição do que deveria ser priorizado, talvez. Mas eu estou perguntando a definição de prioridade, não do que deve se priorizar. É mais ou menos isso, Emerson, né? Agora sim, o Tássio acertou. Prioridade é a definição daquilo que é colocado em primeiro lugar, né? O que vem em primeiro lugar. É uma questão de ordem. Em português existe uma palavra, né? Precedência, né? Eu usei aqui a notação matemática para dizer que o quadro tem precedência em relação aos livros e vídeos. Quer dizer, ele tem que ser resolvido em primeiro lugar. Mas aí eu pergunto, se eu tivesse só o quadro, eu poderia dizer que ele é uma prioridade? Alô? Sim ou não? Sim. Mas isso é uma tautologia, né? Tautologia quer dizer o seguinte, é uma verdade, mas é uma verdade que não traz informação nenhuma, porque a coisa que é única, obviamente, é a primeira, né? Então, o cara te dizer, isso aqui é prioridade em relação a quê? Vem primeiro em relação a quê? Não tem sentido. Quer dizer, é prioridade se eu considerar isso sozinho, mas as pessoas fazem isso. Elas chegam para a gente, isso aqui é prioridade. Daqui a pouco vem um outro e diz, isso aqui é prioridade. Aí o que a gente faz? A gente define o que vai ser prioridade segundo o que a gente acha, né? E, obviamente, a responsabilidade pela definição de prioridade sempre é da pessoa que vai agir, né? Mas a ordem é relativa. Isso que é... essa precedência é sempre relativa. Então, a gente tem que considerar um conjunto de coisas. E uma mesma coisa em conjuntos diferentes pode ter prioridades diferentes. Ela pode ser prioridade 1 na semana, mas no dia ela não é a prioridade 1. Entende? O conjunto de coisas a fazer, né, de tarefas na semana e de tarefas no dia são conjuntos diferentes, né? Então, por isso que eu digo, tem um plano semanal e tem um plano diário, né? São duas coisas distintas. E a gente deve fazer as duas coisas. Um resultado da parada semanal. Então, um corolário, né, uma consequência dessa nossa definição de que prioridade é o que vem em primeiro lugar, tudo que você está fazendo, você colocou antes de todo o resto, né? Então, a tua prioridade é sempre o que tu está fazendo. E aí a segunda pergunta é, de quem é a definição de prioridades no diálogo entre chefe e subordinado? De quem é a responsabilidade pela definição de prioridades no diálogo entre chefe e subordinado? Do chefe. Do chefe. Bom. A maioria está dizendo do chefe. E no diálogo entre pai e filho, de quem é a responsabilidade pela definição de prioridades? Pai. Tá bom. E no diálogo entre marido e mulher, de quem é a responsabilidade pela definição de prioridades? Sempre a mulher. Não, vejam bem, porque nessas relações existe uma coisa que é a relação de poder. Obviamente, o pai tem mais poder do que o filho e o chefe tem mais poder do que o subordinado, né? Mas numa relação entre marido e mulher, a questão não está tão clara assim de poder. Mas, na verdade, a responsabilidade pela definição de prioridades numa relação, sem diálogo não há relação. E se a definição de prioridades é um diálogo fundamental em qualquer relação. Porque uma relação envolve um trabalho conjunto, seja o trabalho de criar filhos, seja o trabalho de realizar um trabalho na empresa, né? Sempre um trabalho, para ser bem realizado, ele precisa... A definição de prioridades é um trabalho, é uma questão conjunta. Então, a responsabilidade... Ou seja, responsabilidade por promover o diálogo é dos dois. E se um chefe não admite
que o seu subordinado questione ou discuta as prioridades, ele está evitando o diálogo, e ele vai errar e não vai ser. Essa é a diferença entre funcionário e colaborador, né? Um bom funcionário é aquele que obedece automaticamente. Colaborador é aquele que questiona. Porque, não, vem cá, será que a prioridade é isso ou o que eu estou fazendo é mais prioritário? Eu não vou parar automaticamente o que eu estou fazendo só porque o chefe, né, mandou, dizendo que aquilo era prioridade. Eu vou questionar. E isso faz com que, né, pensem vocês no lugar de chefes. O que vocês gostariam? Ter um colaborador que, quando vocês errassem a prioridade, ajudasse vocês a corrigir, ou um funcionário que obedecesse mesmo quando vocês estão errando? Né? Obviamente, tu quer um colaborador. Né? E é isso né? Ou seja, o diálogo, o questionamento, né? O amadurecimento de um funcionário, o amadurecimento de um filho depende de se ter esse diálogo, né? Esse diálogo de oportunidade. Vamos lá. Por que é difícil priorizar? Né? Por uma questão. Vocês sentem que falta tempo para vocês? Sim, né? Todo mundo sente. Né? Porque, né, a sensação de falta de tempo é generalizada. Mas dizem que não existe falta de tempo, mas sim falta de prioridade. Vocês concordam com isso? Bom, aí como é que fica, né? Está faltando tempo, mas ou não, está faltando a prioridade. Na verdade, a consequência disso aqui é o seguinte. A consequência disso aqui é assim: não dá para fazer tudo. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Saber priorizar é saber perder. Se tu não aceita perdas, tu não sabe priorizar. Porque tu vai tentar fazer tudo e aí não vai necessariamente fazer o que é mais prioritário. Né? Quando a gente tenta fazer tudo, a gente não está querendo se responsabilizar pelas perdas. E priorizar é se responsabilizar pelas perdas. Priorizar é decidir essencialmente o que tu não vai fazer. O que tu vai deixar de lado para fazer o que é mais importante. Né? Não dá para fazer tudo, né? E a gente não pode ficar se ocupando o tempo inteiro. E por que isso é ruim? Né? Por que é? Porque tem um custo, chamado custo de oportunidade. A cada escolha que a gente faz, né, a gente deixa de fazer centenas de coisas. Né? O custo de oportunidade da escolha é o valor de tudo que a gente deixa de fazer. Né? Dinheiro também tem um custo de oportunidade. Quando tu compra algo, né, o que é o custo de oportunidade daquele dinheiro que tu gastou? É o valor de tudo que tu poderia ter comprado, que obviamente é maior do que o valor da coisa que tu comprou. Ora, mas com o dinheiro eu posso, né, entesourar, né, guardar, né? Mas o tempo não. O tempo está todo o tempo incorrendo no custo das tuas escolhas. Né? Tu está deixando de fazer um monte de coisa. Não saiam correndo, por favor, né? Porque a prioridade de vocês agora, a nossa prioridade é estar aqui, né? Eu dando essa palestra e vocês assistindo. Mas a gente está deixando de fazer uma série de coisas. Se vocês começarem a pensar nisso, vocês vão ficar preocupados com aquilo e vão deixar de prestar atenção e colher o melhor dessa palestra. Né? E preocupação tem muito a ver com custo de oportunidade. Né? Como é que é? Mudar esse aspecto, se quiser administrar. Sim, a ansiedade, exatamente, a ansiedade é um péssimo. Né? Um chefe ansioso atrapalha a vida de todo mundo. Né? E a ansiedade atrapalha você. Se você tem um monte de coisa para fazer e fica pensando, né, em tudo o que não está fazendo, aquilo que você decidiu fazer vai piorar a qualidade. Então, se você decidiu, a melhor coisa é tirar tudo. Né? É o princípio dos 5S. Né? Tira tudo e deixa aquilo que tu está te concentrando exclusivamente. Essa figura aqui, né, mostra bem isso. Se essa moça aqui, ela tinha duas oportunidades conflitantes. Né? Ir para uma festa com um rapaz que ela está se engraçando lá, começando a namorar, ou assistir a final do campeonato do time do coração dela. Se ela ficar em casa, provavelmente ela vai ficar pensando no namorado ou no pretendente que está lá com outra, né? E vai perder talvez algum lance que não vai prestar totalmente atenção. Se ela for na festa, né, vai ficar pensando
no que ela deixou de fazer. Então, a gente sempre... Esse é um erro. A gente pensar no que a gente deixou de fazer a gente não está fazendo aquilo e, obviamente, está piorando a qualidade daquilo que a gente escolheu fazer, né? Então, uma outra consequência do que a gente está fazendo, eu vejo que muitas pessoas nos meus cursos, eu faço um questionário prévio, né, e muita gente se queixa do excesso de demandas, mas nunca vi ninguém se queixar do excesso de oportunidades. E eu estranho muito, pois cada demanda é uma oportunidade de escolha. Quando tu recebe uma demanda para fazer algo, tu pode dizer sim ou não. Se não houvesse a demanda, tu não teria a oportunidade de escolha e tu já estaria no não. Logo, tu pode dizer não, porque se tu não tivesse, desde que tu tenha uma justificativa racional. Quer dizer, qual é a justificativa racional? Eu tenho uma outra coisa que é mais prioritária. Não necessariamente a ver. Por exemplo, na empresa, não existe só a empresa na vida da gente. Eu tenho um filho, o meu filho está doente, isso pode ser uma justificativa racional para deixar de fazer uma coisa na empresa, né? Ou no trabalho, na faculdade, no curso que vocês estão fazendo. Então, oportunidade e demanda são sinônimas. Não somos obrigados a dizer sim a uma demanda. Nós temos a oportunidade de dizer sim, né? Então, isso é uma questão fundamental. Custo de oportunidade é isso, né? Eu vou falar sobre a priorização natural, né? O que a gente deve priorizar? A facilidade de execução, a ordem de chegada, o meio de comunicação, o valor do resultado, a urgência. Muita gente, eu não vou pedir que vocês preencham lá, né? Muita gente, ao natural, prioriza o que sabe fazer, o que é fácil e o que é rápido. Isso é a priorização natural, né? O agradável é aquilo que a gente sabe fazer, né? E por isso é fácil, né? Mas só é racional aqui uma dessas coisas, que é o rápido. E eu vou definir rápido. Tudo que tu puder fazer em menos de 3 minutos, nem pensa, faz, responde, tá? Por exemplo, responder e-mail. Se é só uma mensagem, se é só uma resposta rápida, que demora menos de 3 minutos, não deixa como pendência. Responde e não deixa como pendência, não deixa na caixa de entrada. Limpa aquilo, né? Diminui o volume de coisas que estão pendentes à tua volta, né? O que é priorização reativa? As pessoas priorizarem o que chegou por último. Atende à interrupção e empilha na pilha de pendência. Notem que a maneira como as caixas de entrada são organizadas também é na forma de pilha. E aí a gente, ao natural, vê a última mensagem que chegou, a gente vê primeiro. E é natural que a gente priorize aquilo que está nessa ordem. Não, ou seja, eu olho, mas tem que fazer isso. Eu priorizei isso em relação às outras coisas que estão lá embaixo, sem considerar a importância relativa, né, dessas questões, né? Uma outra forma de priorização, que eu chamo de priorização burocrática, também considera a ordem de chegada. E a ordem de chegada não tem nada a ver com importância, urgência e duração. Os critérios racionais para priorizar as coisas em conjunto, para comparar, são a importância relativa, a urgência relativa das coisas e a duração relativa das coisas. Esses 3 são os critérios racionais. Ordem de chegada não é racional. Quer porque chegou por último, quer porque chegou primeiro, que é a priorização burocrática. Ah, não, isso aqui chegou primeiro, vou fazer. Agora já ocupei o meu dia, o que chegar, né? O que chegar, de repente, vai esperar outro dia. É errado, né? Muita gente acha que planejar o tempo é ter uma agenda ocupada, totalmente ocupada. Isso é a maior burrice, é uma priorização burra, né? É uma forma burra de agendamento, né? Outra coisa que as pessoas priorizam automaticamente, sem racionalidade nenhuma, é o meio de comunicação. Chegou alguém, eu estou fazendo algo, chegou alguém, eu atendo porque está aqui presente, é uma coisa quente, né? Emocionalmente quente. Ou então tocou o telefone, eu paro. Então, os meios de comunicação quentes, né, são aqueles que envolvem a presença, né? Às vezes o chat é mais quente do que o e-mail, né? Então, mas sempre que a comunicação é assíncrona, o meio é frio. Então, a gente tem que saber responder, né, sem ser a questão, né? Então, existe uma maneira rápida de responder a interrupções, né,
que é o que eu posso fazer por você, qual é o prazo, né? Mas não é qual é o prazo que você quer, qual é o prazo que você tem, né? E aí eu rapidamente, né, defino se vou fazer agora, se for urgente, né? E depois nós vamos falar a diferença entre urgência e emergência, né? Já vou entrar nisso aí. Se é que eu vou ter tempo. Como é que eu estou aqui? 4 minutos. Bom, importância e urgência. Vamos entrar direto nela, né? Essa é a maior confusão que existe em prioridade, é a confusão entre importância e urgência, né? Vocês acham que importância e urgência é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não. São diferentes, certo? Perfeito. Então, eu posso ter uma coisa que é importante e, né, e não é tão urgente, e posso ter uma coisa que é urgente e não é tão importante. Então, eu vou perguntar para vocês, o que vocês fariam primeiro? E agora sim eu vou pedir que vocês... não vai dar, vai tomar um pouco de tempo, mas tem lá um questionamento aqui né, desse... Só que, se vocês quiserem fazer parte da enquete, né? Mas o que vocês fariam antes? O que é importante, mas não é tão urgente, ou o que é urgente, mas não é tão importante? Pode responder aqui respondam aí no chat aqui. A maioria responde urgente, né? Urgente, o que é urgente, mas não é tão importante, antes do importante, que não é tão urgente. Mas é isso. A média, a resposta lá, né? Eu tenho essa enquete lá, a maioria, 80%, faria o urgente antes do importante. Vamos lá, deixa eu continuar. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos definir o que é importância. O que significa importância? Qual é o significado de importância no dicionário? Alô? Eu acho que importante é tudo aquilo que é relevante para os nossos objetivos, que modifica a nossa vida, talvez. O Denis respondeu a coisa mais certa ali. Importância é o que tem valor para a gente. Importância é sinônimo de valor, tá? Por exemplo, esse cara... E a gente demonstra os nossos valores, justamente na forma como a gente prioriza as coisas. É aí que a gente demonstra o que a gente dá valor. Por exemplo, esse cara aqui desse apartamento, ele diz que dá muito valor aos peixinhos dele, né? É verdade? Parece que ele dá mais valor a cerveja gelada e festa, né? Mas muita gente também diz que dá muito valor à família, né? E, na verdade, dedica pouco tempo à família, né? Tem outras pessoas... Eu dava curso numa empresa, né, grande, que lá na entrada estava lá, né, qual eram os nossos valores. O primeiro lá, ética. E aí a empresa, na Lava Jato, foi uma daquelas que o presidente foi preso, né? Bom, mas tudo bem. Vou fazer uma pergunta. O que é valor, né? Valor tem vários tipos. Valor econômico, valor financeiro. Valor econômico é utilidade. Valor financeiro é escassez. Não é sinônimo, né? Por exemplo, a água é a coisa mais útil que tem para a vida. Mas como ela não é escassa, né? O ar, né? Como ele não é escasso, o valor financeiro dele é muito pouco. Agora, deixa faltar ar aqui, enquanto vai valer um ar engarrafado para tu poder respirar, né? Tem até um filme de ficção científica que o ar se tornou irrespirável, quanto custa a garrafa. Bom, mas tem valor moral, valor estético, valor afetivo, valor verdade, né? Tem vários tipos de valor. E muita gente confunde preço com valor. Justamente acham que o valor, a escassez, que é a relação entre oferta e procura, é sinônimo de valor, né? E, na verdade, né, não, né? Ou seja, valor é tu que define o que tem valor para ti. Cada pessoa tem uma escala de valores que ela demonstra no seu comportamento ao priorizar o que é importante, né?
E urgência? Urgência significa o quê? O que significa urgência? Não significa que uma coisa tem mais valor que a outra, porque não é importância, né? Quando uma coisa é mais urgente do que a outra, o que significa? É, legal, né? O tempo, né? Mas não, urgência é prazo. Mas urgência tem dois significados. Um significado é objetivo, prazo. O prazo vale para todo mundo, né? Prazo, o que é prazo? Né? Prazo é um tempo, mas não é sinônimo de tempo, é tempo até um evento. E esse evento é um evento de perda de valor, né? Então, isso define o que a gente chama de evento fatal. Por exemplo, o advogado tem que fazer a sua defesa até a decisão do juiz, que a decisão do juiz, quando o juiz decidir, isso é um evento fatal para a defesa dele. A melhor defesa um dia depois não vale nada, né? Então, eu tenho que fazer a mala, ou fazer o plano até o avião partir, né? Então, tem um evento que faz aquela tarefa perder valor, né? Ora, a grande maioria das pessoas prioriza o que é urgente, ou seja, prioriza quando está perto da perda, né? Quando está perto da perda, todo mundo reage à perda, porque ninguém quer perder nada, e reativamente, lembrem que eu disse que o inimigo da gestão do tempo é a reatividade, reativamente as pessoas priorizam a urgência. Como a gente sabe que as pessoas fazem isso, nós vamos manipular as pessoas, porque as pessoas reativas podem ser manipuladas com grande facilidade. Então, vamos manipular elas. Como? Criando um outro evento de perda, mas perda de crédito. A gente compromete a pessoa com um prazo devido. Olha, tu tem que me entregar isso até tal data. Esta data, geralmente, é antes do prazo fatal. É uma folga que eu peço para mim, né? E é importante a gente deixar claro esses dois prazos, porque se a pessoa não entregar aqui, ela pode entregar depois uma perda de crédito. Agora, se ela não souber a diferença entre prazo devido e prazo fatal, quando ela não cumpre o prazo devido, ela vai ficar quietinha, esperando que o outro não cobre, perdi o prazo. Mas não perdeu o prazo. O prazo fatal não está perdido. Está perdido o crédito, mas crédito a gente perde e ganha, né? Então, é importante comprometer as pessoas com um prazo, mas deixar claro que o prazo comprometido não é o prazo fatal. Mas urgência tem outro significado. Qual é o outro significado de urgência? É um significado subjetivo. Vocês já sentiram urgência? Urgência a gente sente. Importância a gente tem que pensar. Urgência a gente sente. Sentimento é automático, tem a ver com emoção. Ansiedade. Muito bem, Denis. Tu é o meu aluno preferido. Nem precisava assistir essa palestra, já sabia de tudo, né? Urgência é pressa, que é uma forma de ansiedade, né? É uma das formas de ansiedade, né? Então, o que acontece? O problema da pressa é que ela ocorre legitimamente diante de uma perda, mas de qualquer perda. E aí vem a diferença entre urgência e emergência. Qual é a diferença entre urgência e emergência? Urgência é uma perda, qualquer perda iminente é uma urgência. Agora, uma perda de alto valor, vou perder a vida, vou perder um amigo, vou perder uma grande soma em dinheiro. Isto é emergência. É perda de alto valor, né? Isto é emergência. Perda de baixo valor é deixar de pagar uma conta hoje, que eu vou pagar amanhã com multa. Bom, a multa é 3, 4, 5 pila. Bom, posso perder, né? Mas a gente está programado para pagar tudo em dia e não aceita, né, atrasar uma conta. Agora, se é uma conta de 5 milhões que eu vou pagar, bom, aí, né, aí pode ser emergência, né? Depende de quanto tu tem no banco. Bom, eu tenho um conceito de horizonte de planejamento que eu não vou passar para você, porque eu já passei do horário aqui, né? Não vou passar vídeo nem nada, eu vou só, para terminar aqui a questão de priorização, eu vou falar da matriz Eisenhower. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas a matriz Eisenhower, Eisenhower foi o presidente, né? Antes ele foi o general que comandou a invasão lá aliada no dia D e depois se tornou presidente dos Estados Unidos. O general Dwight Eisenhower, dizem que ele é que criou essa matriz, né, de
Na Normandia, exatamente. Né? Eu botei essa matriz, que ela normalmente aparece só como matriz, eu botei ela sobre 2 eixos aqui para vocês sentirem. O que é importante? O que é muito importante? É aquilo que tem alto valor. O que é urgente? É aquilo que tem prazo curto. O prazo é curto. Se o prazo é longo, não é urgente. Então, o A e o B, ambos têm alto valor. Ambos são importantes, mas não são... O A é urgente, além de ser importante, é urgente, então é uma emergência, né? É uma crise, uma emergência. Agora, o B é tão importante quanto o A, mas eu tenho tempo, então eu posso fazer com qualidade. Não vou fazer na pressa, eu posso fazer com cuidado, com qualidade. Né? Aí vem o que não é tão importante. Tem o C. O C é urgente ou não é? Está escrito aqui, ó, é urgente. Vai ter perda? Sim, vai ter perda. Mas é uma perda de baixo valor que eu posso aceitar. Mas ela gera ansiedade. Se eu for comandado pela ansiedade e não aceitar perdas, o que eu vou fazer? Vou fazer o urgente antes do importante, que foi o que muitos de vocês responderam. O que é meramente urgente e não é emergência, não deveria ser feito antes do que é importante. Às vezes fazer, tá? Algumas coisas sim, né? Mas tem que aprender a aceitar algumas perdas para fazer o B. Porque se eu não fizer o B, enquanto ele é B, o que ele vai virar? Ele vai virar A, porque tudo tem um prazo na vida. Justamente por que as pessoas se arrependem no fim da vida? Porque não realizaram os seus sonhos enquanto eles eram importantes, e eles não deixam de ser importantes. Eles só agora não têm mais tempo. Eu só virei uma pessoa frustrada, né? Porque não realizei os meus objetivos de vida. Né? E aí tem, né, o D. O D é aquilo que não é nem importante nem urgente. E ele é desperdício não porque ele seja menos importante que o C, mas sim porque eu tenho sempre coisas B e C para fazer, né, e não teria sentido. Não vou fazer exercício com vocês, vou só propor aqui uma interpretação dos quadrantes. Como é que vocês responderiam? O A, que é uma emergência, né? O A, aquele que é uma emergência. Que verbo vocês botariam aqui? Deve. Não é deve. É muito mais o tem. Eu diria que mais forte que o tem é necessita ou precisa ser feito. Eu não tenho escolha. Eu vou morrer. Eu vou perder um amigo. Eu vou ficar pobre sendo... Né? Então, eu preciso fazer aquilo. Não tenho muita escolha. Não? O que botaram como deve é no B. O B deve ser feito. Né? Por quê? Porque é importante. Eu devo fazer o quanto antes. Para quê? Para botar valor na minha vida. Se eu não botar valor na minha vida, eu vou estar só trabalhando na ansiedade, ou na emergência, ou na ansiedade, na urgência pura. E o que é o C? O C pode ser feito. E se ele não for feito, ele pode ser perdido. Então, eu tenho que saber perder os Cs, alguns Cs, não vou perder todos, né? Alguns vai para fazer junto com os Bs, né? Mas eu posso perder alguns Cs para garantir alguns Bs na minha vida. Né? E o D? O D é aquilo que pode ser feito ou adiado, porque, né, não tem prazo. Então, esse era o principal que eu queria chegar aqui com vocês. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para falar sobre a questão de organização da informação e um pouquinho de organização, né, que embora seja mais periférica, acho que essa questão bom, estender com S, viu, Denis? Tu já estava tão bom, estava acertando tudo aí, agora botou estender um X. Eu vou te perdoar, porque em inglês extend é com X. Né? Não é meu forte. Mas em português é com S. Né? Não, eles têm aula 8h30, né? Então a gente pode, de repente, mais uns 5, 10 minutos tá aí, fazemos uma, duas perguntas. Então vou dar Ops, não. Eu quero falar sobre organização da informação primeiro. Né? Falar sobre a técnica LAR. Né? Técnica LAR é o seguinte: a gente recebe cada vez mais informação pelos meios mais diversos. Né? E agora, uma coisa que é essencial
né? Vejam aqui, tem um monte de informação, mas só tem uma informação relevante que se perde no meio de tudo isso. E eu vou destacar ela agora. Está aqui, ó. No meio de tudo isso só tem 3 tipos de informação. Eu botei em vermelho agora, mas ela já estava lá, estava ali. Só que eu botei em vermelho agora, vocês viram. Né? O problema é que a gente perde informação relevante no meio de tanta informação. Tem até um livro do Kestenbaum chamado Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu, onde ele demonstra que excesso de informação faz com que as pessoas deixem de tomar decisões racionais e passam a tomar decisões, escolhas, como se fosse lançar uma moeda para cima. Né? Muito bem. Quais são os 3 tipos de informação que a gente recebe? Lixo, ação e referência. Né? Outro recebe algo que te pede para fazer alguma coisa, então é uma informação que pede ação, ou ela não te pede para fazer nada, mas é interessante, tu quer guardar, né? Ou se tu não tem que fazer nada e não quer guardar, é lixo, e tu tem que jogar fora rápido. Onde é que tem que estar o foco? O foco tem que estar na ação. Né? Obviamente, muita gente joga fora o lixo, mas o que acontece nas caixas de entrada? As pessoas deixam as informações de referência misturadas com os itens de ação, e isso faz com que elas percam o foco na ação. E não só, depois a gente vai falar, não vai dar tempo de falar, na técnica rede. Além de marcar como ação, né, na tua caixa de entrada, não sei, vocês usam, né, tem várias técnicas de marcar uma ação. Então, fica na caixa de entrada a ação marcada, de preferência agendada, né? Agendada para um determinado dia, para que tu não fique olhando todas as tuas pendências todos os dias. Né? Então, né, esses são os 3 tipos de ação. Né? Isso orienta o teu sistema de informação, isso também orienta a limpeza da tua caixa de entrada. Não vou também mostrar aqui o vídeo, mas eu vou falar um pouquinho. Estou falando demais, né? Não vou falar das boas práticas, talvez as 5 dicas. Tá? Primeiro, consolidar entradas. Né? Dizem que a gente só consegue... Na organização de um sistema de informação, tu tem que entender o seguinte, a grande diferença é tu tem um subsistema de coleta, que é onde tu recebe informação, inclusive onde tu anota a informação faz parte da coleta. E quando eu digo anotar, não é só por escrito, é onde tu recebe informação gravada e tal. Todos os lugares onde tu recebe informação, tu tem que processar. O que é processar? É classificar, né? É jogar fora o lixo, guardar a referência e agendar a ação, ou deixar como pendência. Né? Isso é o que a gente faz de maneira rápida, né? Tem que fazer de maneira rápida, até a limpeza LAR, que a gente chama. Mas dizem que tu não consegue processar mais do que 7 pontos de coleta regularmente. Eu acho que é exagero, acho que dá para processar até 10. Tá? Mas é bom vocês fazerem o levantamento dos pontos de coleta de vocês. Lá no site da PowerSoft tem uma coisa que orienta isso de graça, né? Então, podem entrar lá e fazer isso. A outra coisa é usar regras de desvio, né? Tanto nas redes sociais quanto nas ferramentas de mensagens, tem as regras de desvio, né? E tem aqui algumas coisas, umas dicas sobre o WhatsApp. Mas, bom, outra coisa é, se vocês têm mais do que 100 e-mails na sua caixa de entrada, não tentem usar a técnica lá de carga, não vai funcionar. Né? Para manter a nova caixa de entrada limpa, vocês têm que aplicar a técnica lá. Joga fora o lixo, guarda a referência, cria lá uma pasta referência e joga para lá tudo o que vocês querem guardar, né? Se não tiver já por assunto, né? Mas deixem na caixa de entrada só o que é a ação, de preferência agendada. Né? Mas se vocês tiverem mais do que 100 mensagens, não tentem lutar contra essa caixa de entrada legada, essa caixa de entrada antiga. Criem uma pasta caixa de entrada antiga ou caixa de entrada legada, e aí, na nova pasta, caixa de entrada vai estar vazia. Né? E aí, ali, vocês vão mantendo ela limpa. E aí vai limpando a velha aos poucos. Tá? Qual é a grande técnica? A limpeza LAR. O que é a limpeza LAR? Né? O que é a limpeza LAR? Descartar o lixo, marcar a ação de maneira melhor, a melhor maneira de marcar não é como pendência, mas sim agendando, e guardar as referências. Tá? E outra coisa, outra dica é
limpar também a pasta de itens enviados. A pasta de itens enviados não é só referência do que você respondeu, é também aquilo que você pediu e precisa cobrar. Então, usem como uma pasta de follow-up, né? Vai lá uma vez por semana e limpa. Aquilo que é referência, guarda. Aquilo que é lixo, bota fora. O que vai sobrar? Aquilo que você pediu e não responderam. O que tu faz? Cobra, ou passa lá para a caixa de entrada para cobrar em determinado dia, agendado, e resultado da caixa de itens enviados também vai estar limpa ou vai estar só com as coisas que estão pendentes de cobrança. E com isso eu termino as dicas que eu queria dar. É isso, pessoal. Acabou. Muito bom, Jane. Te fazer uma pergunta e abrir para o pessoal aí perguntar. Hoje existem dezenas, né, de ferramentas que todo mundo usa, né? Que deu um exemplo do e-mail, né? Mas tudo tira atenção, né? Principalmente quando o pessoal está trabalhando em alguma atividade, chega ali uma mensagem numa rede social, num TikTok, num isso, num aquilo, e ele é abordado, as pessoas são abordadas a todo tempo, né? E tu falou ali que a busca da felicidade é quando a gente consegue atingir os objetivos, né? Tem aqueles termos lá, eudaimonia, alguma coisa assim, né? Que é quando tu consegue atingir aí a tua felicidade plena em algum momento da vida, né? Qual que é a recomendação que tu faz para... Porque as pessoas têm, né? Eles têm vários objetivos de se formar, tem provas, tem coisas que são mais urgentes, outras são emergentes, e a vida vem se apresentando a todo tempo coisas novas, né? O que tu recomenda para a turma aí? Bom, nesse aspecto assim, de gestão da vida, né, a disciplina mais importante é a reflexão. E a reflexão é uma coisa que ninguém pode fazer por ti, né? Quem tem que fazer é tu mesmo. Mas sobre o que refletir? Essa é a questão fundamental, e a gente orienta o seguinte: refletir sobre duas coisas. Tu tem uma lista de objetivos pessoais, né? Quais são os meus sonhos de realização? E aí tem duas ferramentas, tá? Uma ferramenta é o que eu chamo de gaveta de sonhos. É uma lista de todas as loucuras que eu quero fazer na vida. Mas aí tu tem uma outra coisa que eu chamo de foco da luneta. O que é o foco da luneta? São 3 objetivos que eu escolho daqueles que eu vou perseguir como projetos, né? Um projeto. E o que é um projeto? Um projeto é uma coisa que todo fim de semana eu paro e penso o que eu posso fazer nesta semana em relação a isso. E eu vou botar uma ação ou 2 ações daquele projeto naquela semana, até que ele se torne inviável ou realizado. Vou dar um exemplo de projeto inviável que eu tive. Há 2 anos, lá na pandemia, né, eu botei, vou aprender mandarim. E aí me inscrevi num curso de chinês, fiz 2 trimestres de mandarim. E aí eu disse, cara, quando as chinesas... Era online, né? E aí era curso com chinês, falando em chinês, escrevendo em chinês, e, porra, eu me perdi todo, e aí eu disse, cara, isto é inviável, eu não vou conseguir, descartei esse projeto do meu... E aí trouxe outro projeto, né? Trouxe outros 2 projetos, um que eu acabei de fazer uma primeira conclusão, porque projeto, depois que ele é realizado, ele vira rotina, né? Então, transformou-se em uma nova rotina na minha vida, né? Então eu estou sempre tendo 2 ou 3 projetos que eu estou querendo realizar, que são metas de vida, são coisas de realizar. Um deles foi lá me inscrever no curso de filosofia, né? Eu acabei eu fiz o curso de filosofia aos 60 anos, dos 60 aos 65 anos eu estudei lá na PUC com os seminaristas, gurizada lá de 20 anos e tudo, meus colegas, né? Muito bem. Então é isso, uma lista de objetivos e uma lista de valores. Valores, bom, aí tem que... é muito, né, tem que fazer eu sugiro que vocês olhem o curso lá da Power Self, lá em vídeo, sobre reflexão, né, que ele propõe uma série de exercícios para que a gente reflita sobre os nossos valores. Parte dos nossos valores vem dos deveres sociais, né, dos papéis que a gente representa na sociedade, que a gente quer
cumprir com determinados ideais. Parte dos nossos valores são deveres morais, que vêm daquilo que as várias éticas, né, recomendam, né, ao longo da vida. Né? Então, mas a escala de valores, o que a gente vai prezar mais, isso é de cada um. Né? E isso tem que ter. Eu sugiro que a pessoa tenha uma escala de valores, né, descrita para si, mas descrita objetivamente, o que você deveria fazer para viver de acordo com aquele valor. Né? E eu vou dar um outro exemplo pessoal. Né? Um dos meus valores, nunca foi o principal, mas é um que eu acho que todo mundo tem, é relativo à saúde. Né? Eu sempre botava, mantenho, né, uma boa saúde de forma física. E está lá descrito uma série de coisas que eu deveria fazer. E uma das coisas que eu escrevia é: deixei de fumar. Veja que eu tenho essa lista, eu tenho esse hábito de fazer essa lista de valores desde 1992. Né? E deixei de fumar. E eu, em 92, eu fumava. Aí, em 94, eu deixei de fumar, 9 meses, voltei. Depois, mais 9 meses. Em 2007, eu realmente, agora, nunca mais fumei. Né? Mas é aquela coisa, aquela descrição me incomodava, porque eu não estava correspondendo a um ideal, que para mim era um valor. Né? Então, tem que descrever comportamentos de quem... Hoje eu tenho uma outra descrição nesse momento, dizer, mantenha um peso né, razoável. Eu não consigo manter a merda, desculpa a expressão, né, mas não consigo chegar lá, mas estou fazendo sempre dieta. Né? Se não fosse esse cuidado, eu estava com 100 e tantos quilos. Bom, então a minha dica para isso é ter essas duas listas, né? Listas de valores e listas de metas, né? De objetivos. Importantíssimo. Turma, vamos lá. Quem quer perguntar aí, aproveita. Mais 7 minutos aí. Diga lá, Jaime, quando tu falou, né, sobre a diferença entre a ação e a reação, né, na verdade, a gente não vai conseguir fugir de reagir, né, é algo que vai acontecer, né, a questão é a gente focar em direcionar a nossa ação para o caminho correto, né, não tentar evitar reagir a qualquer custo. Em primeiro lugar, se tu negar a tua reatividade, tu já está no caminho errado. Quer dizer, a gente tem que aceitar que nós somos reativos em primeiro lugar e que a gente vai reagir ao natural. Ou seja, isso é natural. A gente tem que... É uma luta interna. É uma luta interna. Eu vou dar um outro exemplo meu. Né? Original. Eu sou de uma natureza, né, empreendedor e tal, feito a risco, isso. Eu sou um pouco agressivo até. E essa agressividade se manifestava também no trânsito. Eu dirigia... É gozado, né? Eu digo sempre que o gaúcho dirige pior que o paulista, né? Porque lá em São Paulo, se o cara bota a seta, né, o de trás para. Aqui no Rio Grande do Sul, se o cara bota a seta, o cara avança para não deixar que o cara... Né? E eu era assim, né? Eu disputava cada metro desse nosso querido pago como se ele fosse a coisa mais importante da vida. Né? E aí eu comecei a me dar conta de que cara, não tem sentido eu ganhar alguns metros ou alguns segundos e arriscar e ser um troglodita, um orangotango, né, lutando por sei lá, né, que isso era uma parte animal da minha natureza que não era boa. Né? E aí eu comecei com base nisso, ver que o instinto continua sendo o mesmo, mas eu respiro fundo e digo, cara, não vou, deixa o cara entrar, né? O cara que vai entrar na minha frente, deixa ele entrar, né? Mesmo que ele faça. E aí eu tenho, coitado do cara, né? Ele está sendo, né, dominado como eu era. Né? Então, mas, cara, isso é um exemplo que eu consegui melhorar. Agora tem vários que eu não consegui, eu continuo sendo o mesmo orangotango selvagem que eu nasci sendo. Uma coisa, né, que o Christian falou, né, e que eu vou elaborar um pouquinho. Existem duas formas de felicidade, segundo os gregos. Uma é a busca do prazer, a hedonia, né, buscar e na nossa sociedade isso é muito... Né,
a gente compra coisas que dão prazer, parece que a gente trabalha para comprar coisas ou experiências que proporcionem prazer, né? Isso é uma forma de felicidade, sim, não é que isso não seja felicidade. Só que é uma forma de felicidade que depende das coisas externas, das experiências que nos são proporcionadas, né? Tem duas formas de hedonismo, né? Tem o hedonismo cirenaico, do Aristipo de Cirene, que era um discípulo de Sócrates, né? E que dizia o seguinte: a gente tem que buscar o maior prazer, né? Mas isso geralmente leva a uma atitude meio viciada, né? Agora, o Epicuro é um outro cara que é também chamado de hedonista, mas ele não buscava o prazer a qualquer custo. Ele recomendava buscar uma coisa que ele chamava de ataraxia, que é a ausência de dor. Seria muito mais a tranquilidade, um bom estado de espírito, né? A ausência de dor e a ausência de aflição. E ele dizia o seguinte: se tu busca o prazer, tu vai, talvez, né, a qualquer custo, tu pode chegar numa situação de aflição, né, de dependência das coisas. Então, mas por que eu entrei nisso? Então, os dois, tanto o Aristipo quanto o Epicuro, dizem que o negócio é buscar experiências que dão prazer ou né, que evitam a dor, que dão tranquilidade. Já o Aristóteles, ele diz o seguinte, que não, existe uma outra forma de felicidade, que é a felicidade não de sentir o prazer, mas de saber-se virtuoso, né? E que a virtude, segundo Aristóteles, está sempre no meio termo entre dois vícios, o vício da falta e o vício do excesso, né? Então, é muito mais... Então, como é que tu lida com o teu medo, né? A virtude é a coragem, que está no meio termo entre a falta de coragem, que é ser dominado pelo medo, e o excesso de coragem, que é a temeridade, a ignorância do perigo, né? Então, a coragem não é não ter medo, é ter medo, saber que existe perigo e enfrentar isso de maneira racional e saber-se, então, racional como é que eu digo? Vamos lá. A gente tem um temperamento natural. Aquilo que eu estava falando de orangotango é a parte do sistema límbico, né, nosso, principalmente, que define o nosso comportamento animal, né? A emoção é essencialmente animal, fugir da dor e buscar o prazer, né? Mas a gente tem essa parte, né, do cérebro que é um pouco mais racional, né, e que pode raciocinar, classificar, e justo que é o córtex pré-frontal, né? Então, quando a gente está sendo dominado pelo sistema límbico, é uma questão de temperamento, que não muda muito com a idade, com a vida. Eu sou testemunha disso. O temperamento não muda, mas o caráter é exatamente aquilo que tu vai aprendendo a dominar. Então, a maneira como tu expressa as tuas emoções é uma combinação interativa entre temperamento natural e o caráter aprendido e formado e desenvolvido, né, e temperado pela experiência. Então, tu acaba amadurecendo na maneira como tu expressa as tuas emoções. E como diz o Clóvis Duarte, né, felicidade é aquele momento que eu não quero que acabe nunca, né? Mais ou menos como a tua aula aqui, Gêmeo, mas infelizmente chegamos ao fim. Queria te agradecer imensamente aí, vamos programar outros momentos aí, aprender um pouco mais contigo aí. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Espero que possam aplicar alguma coisa disso, isso que é o mais importante. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês também. Então são muito carinhosos comigo, eu fico